Uma vez por outra havia uma festa, onde os rapazes ficavam bêbados de um lado do salão e as moças fingiam indiferença do outro lado. A droga corria sempre, e Eduardo já experimentara praticamente todas as variedades possíveis, sem jamais conseguir interessar-se por nenhuma delas. Ficava agitado ou sonolento demais, e perdia o interesse pelo que estava acontecendo à sua volta. Sua família vivia preocupada. Era necessário prepará-lo para seguir a mesma carreira do pai. E embora Eduardo tivesse quase todos os talentos necessários, vontade de estudar, bom gosto artístico, facilidade em aprender línguas e interesse por política, faltava-lhe uma qualidade básica na diplomacia. Tinha dificuldades no contato com os outros. Por mais que seus pais o levassem a festas, abrissem a casa para os seus amigos do colégio americano e mantivessem uma boa mesada, eram raras as vezes que Eduardo aparecia com alguém. Um dia sua mãe lhe perguntou por que não trazia seus amigos para almoçar ou jantar. Já sei todas as marcas de tênis. Já conheço todo o nome de todas as meninas com quem é fácil fazer amor. Não temos mais nada de interessante para conversar. Até que apareceu a brasileira. O embaixador e sua mulher ficaram mais tranquilos, quando o filho começou a sair e voltar tarde para casa. Ninguém sabia exatamente como ela tinha surgido, mas certa noite, Eduardo a levou para jantar em casa. A menina era educada, e eles ficaram contentes. O garoto finalmente ia desenvolver seu talento na relação com estranhos. Além disso, ambos pensaram, mas não comentaram entre si, que a presença daquela garota tirava uma grande preocupação de seus ombros. Eduardo não era homossexual. Trataram Maria, esse era o seu nome, com a gentileza de futuros sogros, mesmo sabendo que em 2 anos seriam transferidos para outro posto, e não tinham a menor intenção que o filho casasse com alguém de um país tão exótico. Tinham planos para que seu filho encontrasse uma moça de boa família na França ou na Alemanha, que pudesse acompanhar com dignidade a brilhante carreira diplomática que o embaixador estava preparando para ele. Eduardo, porém, mostrava-se cada vez mais apaixonado. Preocupada, a mãe foi conversar com o marido. A arte da diplomacia consiste em fazer o oponente esperar, disse o embaixador. Um primeiro amor pode não passar nunca, mas sempre acaba. Mas Eduardo dava sinais de haver mudado por completo. Começou a aparecer em casa com livros estranhos. Montou uma pirâmide no seu quarto e, junto com Maria, acendia um incenso todas as noites, ficando horas concentrados num estranho desenho pregado na parede. O rendimento de Eduardo na escola americana começou a cair. A mãe não entendia português, mas podia ver a capa dos livros: cruzes, fogueiras, bruxas penduradas, símbolos exóticos. Nosso filho está lendo coisas perigosas. Perigoso é o que está acontecendo nos Balcãs, respondeu o embaixador. Há rumores que a região da Eslovênia quer independência, e isso pode nos levar a uma guerra. A mãe, porém, não dava a menor importância para a política. Queria saber o que estava acontecendo com seu filho. E essa mania de acender incenso? É para disfarçar o cheiro de marihuana, disse o embaixador. Nosso filho teve uma excelente educação. Não deve acreditar que esses palitos perfumados possam atrair espíritos. Meu filho está envolvido em drogas? Isso passa, disse o embaixador. Eu também já fumei marihuana, quando era jovem. E a gente logo enjoa, assim como eu enjoei. A mulher ficou orgulhosa e tranquila. Seu marido era um homem experiente. Tinha entrado no mundo da droga e conseguiu sair. Um homem com essa força de vontade era capaz de controlar qualquer situação. Um belo dia, Eduardo pediu uma bicicleta. Você tem chofer e uma Mercedes. Para que era uma bicicleta? Para o contato com a natureza. Maria e eu vamos fazer uma viagem de 10 dias, disse. Há um lugar aqui perto com imensos depósitos de cristal. E Maria garante que eles transmitem boa energia. O pai e a mãe tinham sido educados no regime comunista. Cristais eram apenas um produto mineral, que obedecia a determinada organização de átomos,
e não emanavam nenhum tipo de energia, fosse ela positiva ou negativa. Pesquisaram e descobriram que aquelas ideias de vibrações de cristais começaram a ficar na moda. Se seu filho resolvesse falar sobre o tema numa festa oficial, podia parecer ridículo aos olhos dos outros. Pela primeira vez, um embaixador reconheceu que a situação estava começando a ficar grave. Brasília era uma cidade que vivia de rumores, e logo saberiam que Eduardo estava envolvido com superstições primitivas. Seus rituais na embaixada podiam pensar que ele tinha aprendido aquilo com os pais, e a diplomacia, além de ser a arte de esperar, era também a capacidade de manter sempre, em qualquer circunstância, uma aparência convencional e protocolar. Meu filho, isso não pode continuar assim, disse o pai. Tenho amigos no Ministério de Relações Exteriores da Iugoslávia. Você será um brilhante diplomata e é preciso aprender a encarar o mundo. Eduardo saiu de casa e não voltou naquela noite. Seus pais ligaram para a casa de Maria, para os necrotérios e hospitais da cidade, sem nenhuma notícia. A mãe perdeu a confiança na capacidade de seu marido lidar com a família, embora fosse um excelente negociador com estranhos. No dia seguinte, Eduardo apareceu esfomeado e sonolento. Comeu e foi para o quarto. Acendeu seus incensos, rezou seus mantras e dormiu o resto da tarde e da noite. Quando acordou, uma bicicleta novinha em folha estava o esperando. Vá ver seus cristais, disse a mãe. Eu explico para o seu pai. E assim, naquela tarde de seca e poeira, Eduardo dirigia-se alegremente para a casa de Maria. A cidade era tão bem desenhada, na opinião dos arquitetos, ou tão mal desenhada, na opinião de Eduardo, que quase não havia esquinas. Ele seguia pela direita numa pista de alta velocidade, olhando o céu cheio de nuvens que não dão chuva, quando sentiu que subia em direção a esse céu, a uma velocidade imensa, para logo a seguir, descer e encontrar-se no asfalto. Prac! Sofreu um acidente. Quis virar-se, porque seu rosto estava grudado no asfalto, mas viu que não tinha mais controle sobre seu corpo. Ouviu o barulho de carros freando, gente que gritava. Alguém se aproximou e tentou tocá-lo, para logo ouvir um grito de "não mexa nele. Se alguém tocar, ele pode ficar aleijado para o resto da vida." Os segundos passaram devagar, e Eduardo começou a sentir medo. Ao contrário de seus pais, acreditava em Deus, e numa vida além da morte. Mas mesmo assim, achava injusto tudo aquilo. Morrer com 17 anos, olhando o asfalto, numa terra que não era sua. "Você está bem?" escutava uma voz. Não, não estava bem. Não conseguia se mexer e tampouco conseguia dizer nada. O pior de tudo é que não perdia a consciência. Sabia exatamente o que estava se passando e no que tinha se metido. Será que não ia desmaiar? Deus não tinha piedade dele, justamente no momento em que o procurava com tanta intensidade contra tudo e contra todos? "Já estão vindo os médicos", sussurrou outra pessoa, pegando sua mão. "Não sei se pode me ouvir, mas fique calmo, não é nada grave." Sim, podia ouvir. Gostaria que essa pessoa, um homem, continuasse falando. Garantisse que não era nada grave, embora já fosse adulto o bastante para entender que sempre dizem isso quando a situação é muito séria. Pensou em Maria, na região onde havia montanhas de cristais, cheios de energia positiva, enquanto Brasília era a maior concentração de negatividade que conhecera em suas meditações. Os segundos se transformaram em minutos. As pessoas continuavam tentando consolá-lo. E pela primeira vez, desde que acontecera, começou a sentir dor. Uma dor aguda, que vinha do centro de sua cabeça e parecia se espalhar pelo corpo inteiro. "Já chegaram", disse o homem que segurava sua mão. "Amanhã você vai estar de novo andando de bicicleta." Mas no dia seguinte, Eduardo estava num hospital, com 2 pernas e um braço engessados, sem possibilidade de sair dali nos próximos 30 dias, tendo que escutar sua mãe chorar sem parar,
Seu pai dando telefonemas nervosos. Os médicos repetindo a cada 5 minutos que as 24 horas mais graves já haviam passado e não houvera nenhuma lesão cerebral. A família ligou para a embaixada americana, que nunca acreditava nos diagnósticos dos hospitais públicos e mantinha um serviço de urgência sofisticadíssimo, junto com uma lista de médicos brasileiros considerados capazes de atender seus próprios diplomatas. Vez por outra, numa política de boa vizinhança, usavam esses serviços para outras representações diplomáticas. Os americanos trouxeram seus aparelhos de última geração. Fizeram um número 10 vezes maior de testes e exames novos, e chegaram à conclusão que sempre chegavam. Os médicos do hospital público tinham avaliado corretamente e tomado as decisões certas. Os médicos do hospital público podiam ser bons, mas os programas de TV brasileira eram tão ruins quanto os de qualquer parte do mundo, e Eduardo tinha pouco a fazer. Maria aparecia cada vez menos no hospital. Talvez tivesse encontrado outro companheiro para ir com ela até as Montanhas de Cristais. Contrastando com o estranho comportamento de sua namorada, o embaixador e sua mulher iam diariamente visitá-lo, mas recusavam-se a trazer livros em português, que ele tinha em casa, alegando que em breve seriam transferidos, e não havia necessidade de aprender uma língua que nunca mais teria necessidade de usar. Assim sendo, Eduardo contentava-se em conversar com outros doentes, discutir futebol com os enfermeiros e ler uma ou outra revista que lhe caía em mãos. Até que um dia, um dos enfermeiros trouxe um livro que acabara de ganhar, mas que achava muito grosso para ser lido. E foi nesse momento que a vida de Eduardo começou a colocá-lo num caminho estranho, que o conduziria à Villette, à ausência da realidade, e ao distanciamento das coisas que os outros rapazes de sua idade iriam fazer nos anos que se seguiram. O livro era sobre os visionários que abalaram o mundo, gente que tinha sua própria ideia do paraíso terrestre, e dedicara sua vida para dividi-la com os outros. Ali estava Jesus Cristo, mas também estava Darwin, com sua teoria de que o homem descendia dos macacos. Freud, afirmando que os sonhos tinham importância. Colombo, empenhando as joias da rainha para procurar um novo continente. Marx, com a ideia de que todos mereciam a mesma chance. E ali estavam santos, como Inácio de Loyola, um Vasco que dormira com todas as mulheres com quem pudera dormir. Matara vários inimigos num sem número de batalhas, até ser ferido em Pamplona, e entender o universo numa cama onde convalescia. Teresa d'Ávila, que queria de todas as maneiras encontrar o caminho de Deus, e só conseguiu quando, sem querer, passeava por um corredor e parou adiante de um quadro. Antônio, um homem cansado da vida, que levava e resolveu exilar-se no deserto, e passou a conviver com demônios por 10 anos, experimentando todo tipo de tentação. Francisco de Assis, um rapaz como ele, determinado a conversar com os pássaros e a deixar para trás tudo o que seus pais tinham programado para a sua vida. Começou a ler naquela mesma tarde o tal livro grosso, porque não tinha nada melhor para se distrair. No meio da noite, uma enfermeira entrou, perguntando se precisava de ajuda, já que era o único quarto ainda com a luz acesa. Eduardo dispensou-a com um simples aceno de mão, sem desgrudar os olhos do livro. Os homens e mulheres que abalaram o mundo. Homens e mulheres comuns, como ele, seu pai, ou a namorada que sabia estar perdendo. Cheio das mesmas dúvidas e inquietações que todos os seres humanos tinham nos seus cotidianos programados.